do meu coordenador, pastor Severino Euclides, servo de Deus, que tem nos dado a oportunidade de estar aqui com o nosso vice-coordenador também, presbítero Davi Medeiros. Louvo a Deus pela vida dos demais presbíteros, servos de Deus, que tem muito conhecimento para passar para a igreja, mas louvo a Deus por essa oportunidade. Quero também agradecer e louvar a Deus pela vida dos nossos companheiros que estão aqui conosco no púlpito, que dirigiram esse trabalho. Que Deus continue abençoando vossas vidas. Gostaria de saber se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não serve o Senhor Jesus, só para conhecer. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Sinta-se bem em nosso meio e saiba que depois de Jesus, você é a pessoa mais importante nesse trabalho. Tenho certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração e todos nós vamos estar intercedendo em prol da sua vida. Meus irmãos, peço que todos abram suas Bíblias, onde nós fizemos a leitura no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo de número 4. Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo de número 4. Capítulo de número 4. Gostaria de reler apenas um versículo com a igreja do Senhor, que é o versículo de número 10, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Quantos podem dizer amém? Amém! Meus queridos irmãos, estamos diante de uma passagem bíblica que tem como epígrafe a mulher de Samaria. Essa história só é mencionada e citada nesse evangelho escrito pelo apóstolo João. Sabemos que Deus criou o homem perfeito à sua imagem e conforme a sua semelhança. Mas por conta do pecado de um homem por nome de Adão, nós conhecemos o que chamamos de pecado. E como Paulo, ele escreve na carta aos Romanos, diz que como por um homem entrou o pecado, a salvação e a graça também entrou na história da humanidade através de um homem, Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Quando Adão ele peca no jardim do Éden, Deus ele faz uma promessa, porque o apóstolo Paulo disse no livro de Gálatas que Deus ele tinha um plano caso se o homem viesse a desobedecer a sua vontade, desobedecer o seu mandamento, que era enviar o seu filho Jesus a este mundo, como o jovem aqui leu na sua saudação em João capítulo 3 versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas que tenha a vida eterna. Deus havia prometido que da semente da mulher levantaria um homem que Satanás feriria o seu calcanhar, mas ele com o calcanhar ferido esmagaria a cabeça do adversário. O tempo se passa e quanto mais os anos, os séculos se passam, o pecado se apodera do homem, as famílias são destruídas, a iniquidade continua avançando e houve então a necessidade de um libertador, de alguém que remisse a sociedade e a humanidade do seu pecado. Porém o texto diz que todos os homens que Deus capacitava e que Deus levantava, com o passar do tempo, pecavam, faziam aquilo que era mal aos olhos do Senhor. De sorte que nenhum homem, nem Abraão, Moisés, os profetas, os sacerdotes e juízes que Deus levanta no meio do povo de Israel eram capazes de salvar o homem, de remir o homem da sua iniquidade. E o povo de Israel agora enfrenta um período chamado período interbíblico,
onde Deus fica aproximadamente 400 anos sem falar com o seu povo. O povo passa a experimentar o silêncio divino, e é justamente quando Satanás vê esse contexto caótico, esse contexto imoral, ele pensa que Deus tinha desistido do projeto e da promessa que ele havia feito no Éden ao homem, no capítulo 3 do livro de Gênesis. Mas é justamente por volta desse contexto interbíblico, depois de 400 anos, uma voz surge pregando no deserto da Judeia. Um homem se levanta e o nome deste homem era João Batista. E logo o inferno fica preocupado. Satanás chama os seus ajudadores demônios e pedem para eles verificar o que era aquilo que estava acontecendo. E os anjos do mal, os anjos que seguiam o caminho de Satanás, foram até o deserto, disfarçados de homens israelitas, disfarçados de homens, para ver o que era aquilo que estava acontecendo. E eles vê um homem que não tinha coroa, um homem barbudo, um homem mal vestido, pregando no deserto, dizendo: arrependei-vos, raça de víboras, para que chegue o reino de Deus sobre vossas vidas. E aqueles homens disfarçados chegam até aquele homem e perguntam: tu és o Cristo, tu és o Messias, ou devemos esperar outro? E aquele homem, por nome de João Batista, abre a sua boca e declara: eu não sou o Messias, mas o que vem após de mim, esse é o Messias. Na verdade eu vos digo que eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, ele é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo divino. Aqueles anjos voltam para o inferno tranquilos, dizendo: foi só um susto, não temos com o que se preocupar. Mas o texto continua em Mateus capítulo de número 3. João Batista continua o seu ministério, pregando e chamando os pecadores ao arrependimento. E quando ele chama o próximo daquela fila para ser batizado, ele vê um homem que o profeta Isaías havia profetizado, dizendo que nenhuma beleza ou algo diferente ele tinha para que desejássemos ele. Era um homem comum, mas quando João Batista levanta a cabeça e olha para ele, ele vê um brilho celestial, ele vê algo diferente no coração e no rosto daquele homem. E o profeta João Batista é tomado por uma autoridade divina e diz a todos que estavam na Judeia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Messias prometido. E Jesus vai para ser batizado por João Batista, e João fica trêmulo e diz: mestre, o que o Senhor veio fazer aqui? E ele logo responde: eu vim ser batizado por ti. E ele diz: mas mestre, eu sou o que necessito ser tocado, ser batizado pelo Senhor. Mas Jesus diz: me batize para que se cumpra toda a justiça e todo o propósito divino. E João Batista batiza o Senhor Jesus. E o texto diz, aonde fizemos a leitura, no capítulo de número 4, versículo 1, que quando Jesus agora é conhecido como o Cordeiro de Deus e dá início ao seu ministério, que teve a durabilidade de aproximadamente 3 anos e meio, Jesus começa a fazer discípulos, começa a pregar a palavra, começa a curar os enfermos. E no capítulo 4, versículo 1 diz: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido
que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que o mesmo não batizasse, mas os seus discípulos sim. Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Observe que o apóstolo João, ele deixa claro que Cristo, mediante as falsas acusações que lhe fazia, ele toma uma iniciativa de sair da Judeia que João batizava e voltar para a Galileia, porque a fama de Cristo, diz a palavra, percorria de cidade em cidade. Aonde Jesus chegava havia fartura de alegria, aonde Jesus chegava havia cura divina. Havia um homem em Gadara preso, ninguém queria entrar em Gadara, um homem que ele era possesso por espíritos malignos. Os espíritos malignos eram tão fortes e tão terríveis na vida daquele homem, que diz o texto que até os guardas prendiam ele com algemas, com correntes, mas ele quebrava todas elas. Mas quando Jesus pisou em Gadara, houve libertação na vida daquele homem. E eu quero dizer nesta noite, aonde Jesus chega tem que mudar alguma coisa. Aonde Jesus chega, alguma coisa tem que acontecer. E Jesus sabia que os homens estavam inflamando, que o inferno estava preocupado, porque ele não era um homem comum. Jesus não era mais um sacerdote, Jesus não era mais um profeta, Jesus não era mais um filósofo, Jesus não era mais um rei que havia se levantado. Ele era o Emanuel, o Deus conosco, o Deus Todo-Poderoso. E ele, sabendo que aquilo era uma calúnia, porque a multidão começou a espalhar e a dizer que ele batizava mais pessoas do que João Batista, e Jesus, não querendo inflamar aquela notícia, ele resolve sair da Judeia e ir para a Galileia. E o texto diz no versículo 4: e era-lhe necessário passar por Samaria. Quando João ele escreve dessa forma e diz era-lhe necessário passar por Samaria, João não está dizendo que só havia um caminho para Jesus passar, não. Existia outro caminho que as pessoas passavam por dentro de Jericó, mas o que João estava dizendo é que era necessário para Jesus passar em Samaria. João aqui está revelando duas verdades. A primeira verdade: Jesus foi a Samaria com um propósito. Diga após mim: com um propósito. Porque Deus ele não trabalha com coincidência. Tudo que acontece na vida do ser humano é Jesuscidência. É Deus determinando, é Deus fazendo algo. E Jesus sabia que em Samaria, em uma terra que ninguém queria pisar, em uma terra que ninguém queria andar, existia uma vida precisando ouvir uma palavra. Existia um povo que precisava reconhecer a verdade divina. Por isso que João diz: era-lhe necessário passar por Samaria. A segunda verdade que João está tentando dizer aqui nesse versículo é que era necessário apenas para Jesus entrar em Samaria. Mas o texto diz que os seus discípulos acompanharam o mestre. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo escreveu na carta de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dizendo: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele também escreve em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17: quem está em Cristo, nova criatura é. Tem gente que não entendeu, mas eu vou mastigar melhor para você entender. Quando você segue a Cristo, quando você se considera um discípulo de Cristo, você tem que andar como Cristo anda, você tem que falar como Cristo fala, você tem que pisar aonde Cristo pisa,
coisa. Não tem como você dizer que segue a Jesus, não tem como você dizer que teme ao Senhor, se a sua vida continua da mesma forma que era antes, porque o Evangelho é boas novas, o Evangelho é a novidade de Deus ao coração do homem. Por isso, aqui está um povo que é liberto através da palavra de Cristo. Talvez você olhe os crentes em pleno sol, ao meio-dia, indo para a igreja de terno. Talvez você olha os jovens da igreja em meio a tantos festivais que esse mundo proporciona, coloca um paletó, coloca uma Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja. E você pode olhar e me permita dizer até: esse povo é um povo bitolado, esse povo é um povo escravo, é um povo que fica obedecendo um livro qualquer. Mas eu quero te dizer que você está enganado. Esse povo aqui já foi escravo, esse povo agora é liberto. Sabe por quê? Aqui estão muita coisa, estão ex-alcoólatras, estão ex-drogados, estão ex-prostitutos, estão ex-homicidas, estão ex-assaltantes. Sabe por quê? Porque o amor de Deus foi lá aonde ninguém queria ir, disse: você é meu, eu te amo, eu te escolho, eu te liberto. Porque o Evangelho é isso, é novidade, o Evangelho é isso, é transformação, o Evangelho é isso, a graça de Deus sendo revelada na vida do homem. Mas o texto continua. No versículo de número 5 diz que Jesus foi até a cidade de Samaria, e ele entra em uma cidade chamada Sicar, e ele, cansado do caminho, os discípulos olharam para ele e disseram: mestre, enquanto o Senhor vai ficar aí descansando, a gente vai até em outras cidades procurar alguma coisa para se alimentar, procurar alguma coisa para comprar para a gente. E Jesus liberou eles, e o texto diz que Jesus se assenta junto à fonte de Jacó, junto à herdade que Jacó havia dado ao seu filho José. E quando Jacó, ou melhor Jesus, se assenta naquela fonte, em pleno meio-dia, chega uma mulher samaritana, uma mulher pecadora, e se vai até onde Cristo estava calada, e vai tirar água de dentro daquele poço. Quando a gente olha na Bíblia, o horário que aquela mulher foi, não era um horário comum. Em pleno meio-dia, carregar tonéis de água, águas pesadas, tirar água de um poço, não era um horário comum. É porque existia uma rincha entre os samaritanos e o povo judeu. Os samaritanos haviam se contaminado ao decorrer da história, haviam trazido práticas imorais e idólatras para dentro de Samaria. Por isso, um judeu que era do mesmo povo considerava os samaritanos seus próprios inimigos. Quando o judeu via um samaritano, tinha briga verbal e até mesmo física, eles se odiavam. Então aquela mulher foi em pleno meio-dia tirar água daquele poço. Sabe por quê? Porque as mulheres judias costumavam tirar água mais cedo, costumavam tirar água do poço ao entardecer, quando pisavam em Samaria, até porque Samaria era um território que ninguém queria ir, Samaria era um lugar que nenhum judeu queria pisar. Mas Jesus, que é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, ele fica observando aquela mulher, porque ele, na sua onisciência, sabia que aquela mulher estava se escondendo, e estava escondendo um histórico de pecado muito grande. E Jesus fica só observando ela. Em pleno meio-dia ela pensou: eu vou tirar água no poço, porque nesse horário não vai ter ninguém tirando água, nesse horário não vai ter nenhum judeu, e ninguém vai querer questionar a minha história, porque o passado dessa mulher era contagioso, o passado dessa mulher era perturbante, porque ela vinha de um histórico de 5 casamentos que não deu certo. Era uma mulher mal falada, era uma mulher mal vista, e ela foi se escondendo. Oh, glória ao nome de Jesus. Mas o texto diz que ao meio-dia, Jesus foi para a fonte de Jacó. Sabe por quê? Não tem como ninguém se esconder do Deus que vê tudo.
Não tem como você esconder a vida que você leva do Deus que te criou, porque o próprio salmista, ele escreve no Salmo 139 dizendo: Senhor, tu me sondaste e me conheces o meu deitar e o meu levantar. Para onde fugirei da tua presença e para onde sairei da tua face? Se eu for até as extremidades do mar, o Senhor me alcança. Se eu tomar as asas da alva, até ali a tua mão me cobrirá, até ali a tua mão me sustentará. Eu tenho uma mensagem de Deus para você, amado ouvinte, e para a igreja que me escuta: Jesus não te perde de vista. Jesus não perde você de vista. O homem pode se esquecer de você, o homem pode não querer conversar com você, mas o Jesus que essa igreja serve, o Jesus que eu estou te apresentando nessa noite, ele te ama, ele te quer por perto, e ele marcou esse encontro em Samaria com um propósito. Ele veio aqui para salvar a tua alma. E o texto diz que Jesus, cansado, diz àquela mulher: mulher, dai-me de beber dessa água. E aquela mulher olha para Cristo e reconhece que ele era judeu pela veste que ele tinha. E a mulher olha para Cristo e diz: como sendo o Senhor judeu, vem pedir água a mim, que sou uma mulher samaritana. O Senhor não sabe que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Não é bom para o Senhor, nem é bom para mim a gente conversar. Eu imagino Jesus rindo numa hora dessa, com a sua calmaria que transmite a paz. Olha para aquela mulher e diz: mulher, se tu conheceras quem é que está te pedindo água, você é que ia me pedir a água da vida, e eu te daria uma água que mataria a tua sede por completo. E aquela mulher vai apresentar agora duas barreiras que impedem o ser humano de se aproximar de Deus. Primeira barreira, versículo 9: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Primeiro, aquela mulher reconhecia a sua situação perante Deus. Ela é uma pecadora. Ela não era digna de que Cristo nem Deus se aproximasse dela. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Paulo, ele escrevendo uma carta à igreja de Roma, no capítulo de número 3, versículo 23, ele diz: todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Paulo também, ele traz uma boas novas. Ele traz uma mensagem de Deus para o coração do pecador. Sabe o que Paulo estava tentando dizer? Nenhum de nós que estamos aqui éramos dignos da graça de Deus. Todos nós éramos merecedores da ira divina. Mas assim como o pecado entrou na história da humanidade por Adão, Deus enviou o segundo Adão, Jesus Cristo, que veio a esse mundo para morrer por mim e por você. E o interessante é que Jesus, ele era o próprio Deus, como João disse no capítulo 1, o verbo encarnado. Ele poderia muito bem ter vencido Satanás como Deus, mas Paulo, ele disse no livro de Filipenses capítulo 2: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus abriu mão do trono de glória, desceu a essa terra, se fez homem para morrer por amor à humanidade. Você não entendeu, não? Jesus poderia muito bem ter vencido Satanás como Deus do céu. Ele não precisava pisar nesse mundo. Ele não precisava morrer crucificado numa cruz. Mas ele disse para Satanás: para te envergonhar e para mostrar para o homem que é possível vencer como homem, eu vou te vencer como um homem. E Jesus veio a esse mundo, se fez homem, e por causa de Cristo nós podemos nos aproximar de Deus. A primeira barreira cai por terra. A segunda barreira que aquela mulher coloca para Cristo é a barreira da incredulidade. Porque Jesus disse para ela: mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo, dai-me de beber, você me pediria e eu queria te entregar uma água que iria matar a tua sede. Só que a mulher olha para Jesus
e diz: como é que você vai me dar dessa água? Tu não tens nem objeto para tirar água. E detalhe, esse poço é fundo, porque aquela mulher era uma mulher incrédula. A vida já tinha massacrado tanto o coração daquela mulher, que ela não tinha fé para acreditar em mais nada de bom que ia acontecer com ela. Eu estou pregando nessa noite para pessoas que estão vivenciando isso, que toda vez que está prestes a receber uma bênção nunca dá certo, sempre levam a rasteira da vida. São pessoas que são amarguradas, pessoas que não conseguem se comunicar com ninguém porque são pessoas infelizes. Mas eu quero te dizer que existe um remédio para a tua incredulidade, e esse remédio se chama fé em Cristo Jesus. Porque o escritor anônimo aos Hebreus capítulo 1 versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. A fé é você enxergar o invisível. A fé é você ver o invisível como se já tivesse acontecido. A incredulidade pode estar tomando conta do teu coração, mas maior do que a tua incredulidade é o Jesus que quebra o coração da incredulidade. Jesus vai consultando, falando com aquela mulher, e aquela mulher percebe que em Cristo tinha algo diferente. Jesus diz: mulher, se você beber água dessa fonte, você vai voltar a ter sede amanhã. Mas se você experimentar da água que eu tenho para te oferecer, você não vai mais precisar voltar a essa fonte. Você não vai precisar mais estar se escondendo em pleno meio-dia das pessoas, porque eu vou te dar uma nova identidade. Aquela mulher pergunta ao Senhor e diz: como é que o Senhor vai fazer isso? Mas o texto diz que aquela mulher fica interessada com a água que Jesus estava lhe proporcionando e diz para ele: dai-me de beber dessa água. Eu quero experimentar essa água que o Senhor tem para me oferecer. Aí Jesus disse: eu vou te fazer um teste agora. Chama o teu esposo para cá. Porque Jesus conhecia o histórico daquela mulher. Ele é um Deus onisciente, Ele sabe de tudo. Jesus fez aquela pergunta só para ver qual seria a reação daquela mulher. E aquela mulher estava desejosa de receber essa água. Existia uma sede por Deus tão grande dentro do coração daquela mulher que ela não conseguia expressar. Ela se vê desesperada quando Jesus lhe oferece essa água e diz: mestre, eu quero essa água, só que eu não tenho esposo. Jesus disse: dissesse bem, porque você veio de um histórico de 5 casamentos que não deu certo, e o homem que tu estás agora não te pertence. A mulher olha para Cristo e diz: vejo que o Senhor é um profeta. Já que o Senhor é um profeta, me tira uma dúvida, por favor. Os nossos pais dizem que é para a gente adorar nesse monte, até porque nós somos samaritanos, não somos dignos de entrar em Jerusalém para adorar a Deus no templo. O que é que o Senhor tem a dizer sobre isso? É nos montes ou em Jerusalém o lugar de te adorar? Jesus disse: mulher, a hora vem e o tempo é chegado. Os verdadeiros adoradores, oh glória ao nome de Jesus, adorarão ao meu Pai em espírito e em verdade. Levante a sua mão em nome de Jesus. Levante a sua mão para receber essa palavra. A tua adoração trará algo novo de Deus para a tua vida. Enquanto eu estou pregando aqui nessa noite, Deus é o Deus que trata com aqueles que não servem o Senhor, mas trata com a sua igreja. A tua adoração tem chegado às minhas narinas, e por causa da tua adoração, eu, Senhor, farei algo em prol da tua vida. A tua história não vai continuar do jeito que está. Mulher, a hora é chegada que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pode ser em Jerusalém, pode ser nesses montes, pode ser na tua casa. Aonde você estiver com o coração quebrantado e contrito, Deus não rejeitará. E aquela mulher fica alegre, porque nunca mais tinha recebido uma notícia como aquela. E a mulher diz: espere aqui, Senhor, eu vim pegar água com o meu cântaro, mas essa água mexeu tanto com o meu coração, que eu vou deixar o meu cântaro aqui e vou anunciar para todos os samaritanos que o Messias chegou e é o Senhor que fala comigo. Diante do milagre que Deus fará na tua vida, você vai ter outra concepção a respeito de Deus. Talvez as circunstâncias tenham tentado apagar a fé que existe no teu coração,
Você era uma pessoa tão feliz, tão alegre, tão cheia de Deus, mas de repente aconteceu algo na tua vida que tirou todas as forças que você tinha, todos os motivos que você tinha para ser alegre na sua família. Mas Jesus marcou esse encontro contigo aqui em Vila da Fábrica, assim como marcou o encontro com aquela mulher samaritana para te dizer: eu sou o Deus que te visito nesta noite. Eu sou o Deus que tem uma água para te dar. E essa água que Jesus tem para te dar vai mudar a tua história, vai mudar o teu coração, vai mudar o teu semblante. Quantos aqui já beberam, experimentaram dessa água? Quem bebe dessa água nunca mais volta a ter sede, porque chega em casa a fonte está jorrando, vai para a igreja a fonte está jorrando. Enquanto as pessoas desse mundo precisam esperar um final de semana para se alegrar com bebida, para se alegrar com drogas, prostituição, essa igreja não precisa disso. Sabe por quê? Nós somos libertos, nós já bebemos dessa água. E com autorização do nosso vice-coordenador, eu gostaria de convidar toda a igreja de pé. A mulher que ninguém dava nada por ela foi a mesma mulher que o amor de Deus preencheu o coração dela e disse: mesmo ninguém dando nada por você, eu invisto na sua história. Deus acredita em você, Deus acredita no teu coração. E aquela mulher deixou tudo para trás e foi anunciar nos samaritanos as boas novas de Cristo. Ela levou Cristo para a sua cidade. E eu quero te dizer que nessa noite Jesus tem uma nova história para a sua vida. Jesus quer fazer algo novo, diferente, que nunca fez antes na sua vida. Você já procurou ajudas em tantos lugares, em tantas pessoas como aquela mulher, mas nunca conseguiu achar a verdadeira felicidade. Ela tentou um casamento para ver se era feliz, não deu certo. Tentou outro, não deu certo. Tentou 5, nenhum resolveu. Sabe por quê? O teu vazio só será preenchido com Jesus Cristo. Se você tirar um peixe da água, o que acontece com o peixe? Ele morre, porque ele foi criado para estar na água. Se você arrancar uma planta da terra, o que acontece com ela? Ela morre, porque ela foi criada para estar na terra. E se o homem sair de Deus, o homem também morre, porque o homem foi criado para estar perto do seu Criador. Eu gostaria de pedir a ajuda de alguém para louvar aquele hino. Ele não desiste de você. E enquanto alguém vai louvando esse hino, eu gostaria de perguntar: onde está a primeira pessoa que quer entregar sua vida para Jesus? Onde está você que vem se escondendo atrás de muitas pessoas? Jesus, Ele quer mudar a tua história aqui hoje. Ele quer mudar a tua história hoje. E Ele está te dizendo: eu conheço você. Louva ao Senhor nesta noite, igreja. Enquanto você louva, ora ao Senhor, porque nesse momento é um momento difícil. É um momento que Satanás está querendo lembrar a mulher samaritana do cântaro. Mas Jesus estará aqui hoje para desfazer as obras do diabo. Quantas vezes você chorou? Procurou ajuda nos médicos, com advogados, com pessoas, e ninguém conseguiu resolver. Mas olha o que Jesus te diz nessa noite: eu não desisto de você. Onde está a primeira vida que quer entregar sua vida para Jesus? Venha para Jesus nessa noite. Venha se entregar com Jesus nessa noite. A primeira vida está vindo aí. A primeira vida que está vindo. A primeira vida está chegando para Jesus. Levanta a sua mão e adore. Onde está a segunda vida que quer entregar sua vida para Jesus? Algum obreiro, venha aqui orar por ele em nome de Jesus. Venha, deixa ele sozinho não, em nome de Jesus. Onde está a segunda vida para Jesus? Venha. Jesus está aqui, te chama. Jesus está aqui, te chama. Venha entregar Jesus, venha entregar sua vida. Ele não desiste. Quem pode levantar a mão e adorar Jesus aqui nessa noite? Ele está te dizendo: apesar dos teus erros, eu não desisto de você. Eu não desisto da sua história. Não importa quem você é, não importa. Vou deixar a segunda vida. Venha para Jesus, venha depressa. Chega de procurar ajuda com pessoas que não podem resolver o teu problema. Venha para Jesus hoje mesmo. Venha. Existe uma sede muito grande no teu coração pelas coisas de Deus. Você diz ao Senhor: Jesus, eu até queria ser crente, mas eu não tenho forças para te servir.
Mas Jesus está te dizendo nessa noite: na verdade você não sabe é ser do mundo. Você já é crente, não sabe. Vem para Jesus, venha. Pode deixar a segunda vida, venha para Jesus, louve o Senhor, venha para Jesus, venha. Jesus te chama nessa noite. Jesus te chama. Ele quer perdoar o teu pecado. Ele quer escrever uma nova história para a tua vida hoje. É hoje que chegou salvação para a tua vida. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Venha para Jesus, venha. Jesus te ama, Ele não desiste. Olhe para essa pessoa e diga: Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Adora Jesus aqui nessa noite. Adora Jesus aqui nessa noite. Porque Ele te chama nessa noite. Ele não desiste de você. Glória ao nome de Jesus. Quantos podem glorificar Jesus nessa noite? Se tiver mais alguém, vem em nome de Jesus. Nossa, não está ainda não. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus.